Colaboradora do Entre Linhas, Andréa Del Fuego é um dos nomes mais importantes da nova literatura brasileira. O reconhecimento agora também é internacional. Com seu primeiro romance, Os Malaquias, Andréa conquistou esse ano o prestigiado Prêmio José Saramago, criado pelo escritor português, ganhador do Nobel de Literatura. Andréa, você escreveu um texto chamado Como Ganhar um Jabuti, já tem mais tempo, entrou numa antologia. Você foi indicado ao Jabuti, acabou não ganhando, mas ganhou o José Saramago, o prêmio José Saramago, super importante. A escritora brasileira Andréa Del Fuego é a vencedora da edição deste ano do prêmio José Saramago, atribuída pela Fundação Círculo de Leitor. Queria que você falasse isso, sobre essa sua relação com os prêmios e como foi ganhar esse prêmio importante, né, do prêmio português. Eu nem me lembro mais há quantos anos eu escrevi Como Ganhar um Jabuti e nessa época qualquer menção ou ser finalista de qualquer prêmio era uma coisa muito distante, absolutamente distante. E era um sarro dessa loucura que é que todo mundo, assim, na pressa de publicar para poder ser indicado para alguma coisa, para conseguir uma editora maior, para conseguir leitores, entra numa certa neurose. Né? Então era meio que uma crítica a essa neura. Mas é um mercado, assim, acho que acaba atingindo mesmo, ainda mais no começo, assim, é uma expectativa enorme, né? Tô indo te buscar. Não sai antes das 6 porque chego exato às 6. Assim que pisar na faixa, te atropelo. Nem anda direito essa anca estreita que foi minha alça. Vou deformar teu quadril com as rodas, dar ré nas costas. Além do que, você não tem código genético para digerir tremuço. Você escrevia contos, chegou a escrever, né, vários mini-contos. E no livro Os Malaquias tem um pouco a busca da concisão. Queria que você falasse um pouco dessa passagem, do mini-conto, do conto para o romance, como que foi? Tem influência, sim, de verdade. Inclusive porque os mini-contos eu escrevi durante os abandonos do livro. Abandonei ele muitas vezes. Abandonei ele para escrever outras coisas, abandonei porque achava que ele não estava... Enfim, que ele não estava maduro e nem chegaria nunca que nem chegaria a terminar o romance, na verdade. Que aí essa concisão, essa limpeza de texto, essa agilidade, ela foi para o juvenil também é assim. Os capítulos são curtos e as ações, elas são rápidas. Isso acabou por contaminar tudo. Sim. Pensando numa agilidade de leitura. Sim. Uma agilidade de leitura. O que, na verdade, também me deu agilidade para escrever. Você fez uma volta na mesa e acabou, vamos para a cadeira, assim, já você, pá, próxima. Mas tem uma busca de frases também poéticas, né? Tem uma hora que você fala, por exemplo, um bilhete da Júlia e era como se fosse um eletrocardiograma de um gato. Você gosta dessas frases, assim? Muito, né? muito. A senhora precisa de alguma coisa? Preciso entender a Júlia. Eu acabei de criá-la com conforto e saúde. Ia ficar no orfanato para o resto dos dias. Debaixo do pires, um papel dobrado. Um bilhete deixado por Júlia, rabiscado com nervoso, um eletrocardiograma de um gato em salto. Eu já tinha essa tendência para prosa poética, é uma coisa... Não pretendo me livrar dela, faz parte, mas não é exatamente aquilo que eu busco quando vou ler. É interessante isso. Eu adoro o hiperrealismo, eu adoro escritores que me dão assim, a realidade sem metáforas. Mas por que você, quando escreve, gosta da metáfora? Não há o que fazer, né? Não há o que fazer. É bom não lutar contra. Isso faz parte. Desde os primeiros textos era assim. Mas os Malaquias existia um certo exagero nisso. Então, eu fui trabalhando muito... Você não imagina, eu tirei 100 páginas desse livro só de chantilly com pêssego, sabe? Outra razão pelo uso da prosa poética nos Malaquias não foi bem uma escolha estética, assim. Logo no começo, tomava conta do texto inteiro. E eu percebi que era uma forma de me distanciar do fato familiar. O trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra. Debaixo da construção, a terra de carga negativa recebeu o raio positivo de uma nuvem vertical. As cargas invisíveis se encontraram na casa dos Malaquias. Então, o realismo mágico, a metáfora, ela tira você da coisa em si. Você fala dela sem falar dela e fazendo uma conexão com outros mundos também, né? Você fala da ação do que está acontecendo e está sugerindo outras numa mesma frase, numa mesma figura. Então, você
flerta com realismo mágico, mas eu acho que, assim, na minha opinião, só flerta mesmo. Não chega a ser um livro de realismo mágico. Você brinca principalmente com a personagem Geraldina. Sim. Ela é o realismo mágico do livro, não é isso? Assim? E a Geraldina, que é esse personagem mágico, ela dominava praticamente essas 100 páginas que eu cortei. Essa figura, que é uma memória sem corpo, mas que ao mesmo tempo tem uma substância, que ela se divide, ela lida com a própria natureza. No mar ela se dissolve. Quando ela vai habitar a nuca do anão Antônio, que é o personagem, ela tem uma certa cadeia de moléculas, chega a fazer cócegas na nuca dele. Imagina se eu não pirei com isso. Vou me enfiar a mão. O coração do casal fazia sístole, momento em que a aorta se fecha. Com a via contraída, a descarga não pôde atravessá-los e aterrar-se. Na passagem do raio, pai e mãe inspiraram, o músculo cardíaco recebeu abalo sem escoamento. O clarão aqueceu o sangue em níveis solares e pôs-se a queimar toda a árvore circulatória. Quem são os Malaquias? Conta essa história pra gente. Ela é em cima de uma história real, que eu, como escritora, não poderia deixar passar, que são os meus bisavós que foram vitimados por um raio num vale no interior de Minas Gerais, num arraial. Nas crianças, nos 3, o coração fazia diástole, a via expressa estava aberta. O vaso dilatado não perturbou o curso da eletricidade e o raio seguiu pelo funil da aorta. Sem afetar o órgão, os 3 tiveram queimaduras ínfimas e imperceptíveis. Essas crianças ficaram órfãos e eles se separaram. Uma foi adotada por uma família árabe em São Paulo como empregada doméstica, não como filha. O meu avô foi trabalhar numa fazenda, mas meio que num esquema meio um pouco escravo, assim. E o tio Antônio, ele teria ficado anão por conta do raio. Essa era a história que eu tinha em mente até pouco tempo, quando uma amiga disse, olha, um antropólogo falou, olha, raio não deixa ninguém anão, ele seria anão de qualquer jeito, isso já era um mito familiar, isso já é uma coisa que vocês... Cecília ajudou Antônio a se vestir e o encaminhou para o refeitório, onde iam servir a merenda vespertina. Irmã Marie, ele é anão, esclareceu o médico. Anão como? E a morte permeia muito a história dos Malaquias, porque eu comecei a escrever quando a minha avó faleceu. Quando eu vi o cadáver da minha avó, assim, aquilo, uma figura muito amada, muito afetiva. E aquilo marcou demais, mudou. Eu escrevia contos eróticos até então. Cadáver de vovó. Mudou completamente o cadáver de vovó. Cadáver de mudou vovó. Escrita de André Del Falou, Fuego. filhinha, olha, o mundo é mais, tá? O mundo é mais do que isso. Quando eu era pequenininho, o tio Antônio já era um senhor. Então já era um senhor pequenininho, que andava descalço, com as roupas que minha avó fazia para ele e um chapeuzinho de palha. Ele sumia de vez em quando no meio de um milharal, ia pro meio do milharal, cadê Antônio? Tá no milharal. E isto é o Antônio, sabe? Não tem um... Não se pergunta por quê, para onde, tanto quando... no livro, né? O milharal, Exatamente. Está muito presente. É o que parece Você começou a falar, realismo comecei a mágico, tanto. super real, na verdade. Na verdade, não deu trabalho nenhum, né? O que eu fiz foi escrever. E aí, mais idoso, ele ficou gordinho. E aí, ele tinha uma lordose imensa. Então, acho que melhorava um pouco. No livro. Acho que dava uma certa melhorada na lordose. Então, ele dava uma encostadinha assim no fogo ali e ficava olhando aquela brasa. Ele ficava ali tanto tempo que o gato subia na lordose dele e dormia, enrodilhava e dormia. Aí você olhava, entrava na cozinha, tinha aquele anãozinho, tiozinho, olhando para o fogo e um gato dormindo na lordose. Não é para ser escritora? Ah, totalmente. Isso tudo está nos Malaquias, André.